Depois ele diz no versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é isso? Ter tudo em comum. Eles partilhavam o que tinham. Você sabe aquela família que os irmãos são bem unidos? Que às vezes tem uma camisa, aí o irmão usa a camisa do outro. Então aquela camisa passa a ser comum, né? Tem um terceiro irmão, tem um quarto, e todos usam, compartilham. Então aqueles irmãos ali, ninguém tinha nada exclusivamente seu. Eles não eram egoístas de dizer isso aqui é meu, e somente meu, e só quem pega sou eu, e os outros ficam olhando, mesmo que precisem, mesmo que esteja disponível, mas é meu. Não era isso. Esse sentimento, o egoísmo, do individualismo que a sociedade capitalista nos implanta, isso é um sentimento anticristão. A igreja de Jesus, ela era uma igreja que vivia como uma família. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. É por isso que eles partiam o pão, eles partiam o que tinham. E eles gostavam de estarem o quê? Juntos. Uma igreja que sofreu uma perseguição muito grande do mundo. Uma igreja que era oprimida, que era massacrada, que o poder do Império Romano, o poder das trevas, tentou de todas as formas sufocar aquela igreja, matar aquela igreja, extinguir. Mas aquela igreja estava sendo a verdadeira igreja de Jesus, como ele disse a Pedro, né? Em Mateus 16, 18, tu és Pedro, eu te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, meus irmãos, estão a todo momento tentando fechar a igreja, acabar com a igreja, desanimar as pessoas, afastar as pessoas, criar conflitos no meio do povo de Deus, para poder espalhar a obra do Senhor. Mas o Espírito Santo está todo o tempo trabalhando para juntar a igreja, para fortalecer a igreja. E aí, muitas pessoas, quando se convertem, que elas têm uma pouca frequência à igreja, às vezes elas ficam fracas espiritualmente, se afastam da igreja, porque elas deixam de viver essa comunhão. Estarmos juntos é muito importante para nós aprendermos uns com os outros, para nós nos fortalecermos uns com os outros. E essa fortaleza, essa aprendizagem, ela é mútua. Isso quer dizer que quando você está aqui, você não somente aprende, mas você também ensina. Né? Quando você vem participar do culto, você não somente recebe a bênção dos demais irmãos, mas você também abençoa os demais irmãos. Isso era o que aquela igreja entendia. Estavam todos em conjunto, né? Estavam todos juntos. Versículo de número 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, não faltava um crente. Os irmãos, eles eram zelosos de estarem sempre ali presentes no culto. Agora, o versículo 45 diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Alguns eram proprietários de terra, alguns tinham condições, né? A maioria era pobre, mas alguns que tinham condições, como eles esperavam a volta de Jesus em seus dias, eles vendiam as suas propriedades, traziam aos apóstolos para que suprissem as necessidades daqueles irmãos, né? Versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse versículo, meus irmãos, é maravilhoso. Eu queria... Aquela menininha que está ali, ela pode cair, né? Então veja bem, irmãos, esse versículo é maravilhoso. Olha só, olha o que ele diz aqui: que eles estavam diariamente no templo, perseveravam unânimes. Você vê a ideia que ele desenvolve no 44, quando ele diz que eles estavam todos juntos. No 46, ele diz que eles estavam unânimes. Isso quer mostrar o quê? Que havia uma frequência 100% naquela igreja. Que todos eles estavam como se fosse um. Né? Eles levavam muito a sério aquilo que eles faziam e estavam partindo o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Isso mostra o quê, meus irmãos? A gratidão a Deus. O crente, quando ele está na comunhão com Deus, ele sabe ser agradecido por aquilo que tem.
A sua refeição pode ser uma refeição simples, mas você não vai reclamar, você vai agradecer a Deus e orar, porque você se lembra que tem alguém que não tem aquela refeição naquele dia. E você agradece a Deus por aquela refeição. Você pode até pedir uma melhor, Deus providenciar algo melhor, mas você sabe agradecer a Deus por aquilo que você tem. E você lembra de alguém que talvez nem aquela tenha. Olha, se existe uma das provas assim mais claras da presença do Espírito Santo na vida do crente que está na comunhão com Deus, é que ele sabe ser grato a Deus. Você sabe agradecer pela sua casa, você sabe agradecer pelos seus móveis, você sabe agradecer pela água que está instalada lá, pela energia, pelos os bens que Deus lhe deu ali para você sobreviver. Você sabe agradecer por cada coisa. Quando nós não estamos na comunhão, nós nem pensamos nisso. Tantos milagres que Deus faz em detalhes passam desapercebidos. E a gente não zela, a gente não agradece, a gente não cuida, a gente não dá fé, que enquanto a gente às vezes até estraga, destrói, joga fora, trata mal aquilo que Deus deu para a gente zelar, a gente desperdiça, está faltando para alguém. Então, meus amados, não sejamos ingratos com aquilo que Deus tem feito por nós, mas que nós possamos olhar os detalhes e zelar e termos alegria e singeleza de coração. Essa singeleza de coração era sinceridade dentro do coração. Não havia nada constrangido, não era nada forçado entre eles. Eles não estavam ali porque eles eram cobrados por alguém, não é porque eles ficavam preocupados se eles não fossem, alguém poderia ficar dizendo, eles não são verdadeiramente crentes. Não, eles estavam ali porque eles tinham um desejo. Eles estavam ali porque eles tinham uma satisfação dentro do seu coração de servirem a Deus. E nós devemos olhar para esses cristãos e nos avaliarmos. E olharmos hoje, perguntarmos, Senhor, será que nós estamos sabendo ser agradecidos? Será que nós estamos sabendo viver juntos e desfrutarmos da comunhão dos irmãos? A gente às vezes fica tão próximo de coisas tão distantes, através de uma proximidade distante, né, por meio das redes sociais, e às vezes a gente perde de viver a comunhão próxima que está do nosso lado. E às vezes não conseguimos viver essa comunhão por causa dos conflitos, da falta de entendimento que há e impossibilita. Quando, na verdade, a Bíblia diz que Deus se alegra de ver o seu povo na comunhão e que Deus opera a vida. E o que mais importante há por a igreja é uma igreja ver o Senhor operando a vida. Olha o que Deus fazia naquela igreja no versículo 47. A Bíblia diz que enquanto eles estavam partindo pão de casa em casa, enquanto eles estavam alegres com as suas refeições, enquanto eles tinham sinceridade no seu coração, estavam louvando a Deus, verso 47, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha de novo o Salmo 133 se cumprindo aqui. Deus ministrando a bênção e a vida, porque aquela igreja estava em comunhão. O Senhor estava fazendo o quê? Dia a dia, Deus era quem acrescentava os que estavam sendo salvos.